Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. O Espírito Santo de Deus continue trabalhando nos nossos corações, abençoando nossas vidas, dando direcionamento para que nós não venhamos desfalecer da fé em momento algum. Queridos, hoje, mais uma vez, quero trazer aqui uma palavra do Senhor aos vossos corações, que o Espírito Santo nos dê discernimento, compreensão, para absorver a palavra dele, guardar no nosso coração, em nome de Jesus. É comum, diante de toda a adversidade que nós viemos a passar, é comum, diante de todos os problemas que vêm se acarretando, e às vezes nós oramos a Deus, clamamos ao Senhor, e as coisas continuam no mesmo, e às vezes até aumentam. Eu me lembro dos antigos, minha avó, por exemplo, dizia assim, e vocês vão lembrar disso também, um ditado que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É quase isso, quando nós vamos passando por muitas dificuldades, muitos problemas, e parece que aqueles problemas se arrastam, parece que Deus não está ouvindo, parece que as nossas orações não passam do teto, e isso traz uma angústia, um aperto no nosso coração muito grande. Mas a palavra de Deus nos traz fatos, relatos, que alguns homens de Deus também passaram por situações como essa. E nós oramos e Deus nos responde. Parece que as coisas vão aumentando, as coisas ruins vão crescendo cada vez mais e mais. Então, queridos, diante desses quadros assim, ainda que o Senhor não nos abençoe do jeito que nós gostaríamos que Ele nos abençoasse, ainda que Ele não responda do jeito que nós gostaríamos que Ele respondesse, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ele respondendo ou não, Ele fazendo da maneira que nós queremos ou não, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque quando nós confiamos verdadeiramente numa pessoa, nós ficamos o quê? Tranquilos. Não, essa pessoa é de minha confiança. Se é de minha confiança, deixa Ele fazer do jeito que Ele acredita que é certo. Então, descansamos. Muito mais com Deus, queridos. Porque Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Então, diante desse fato, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu semelhante com o profeta Abacuque. Está registrado lá no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, no capítulo 1, algo interessante. E é maravilhoso que Deus até permite que a gente indague Ele, questione, faça perguntas a Ele. E Abacuque, ele começa fazendo assim mesmo. Presta atenção. Livro do profeta Abacuque, no Antigo Testamento, no capítulo 1, no versículo 2 em diante, diz assim: Abacuque, como que questionando a Deus, perguntando: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há tempo que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, o profeta Abacuque, vivendo uma situação difícil, ele questiona a Deus sobre todas essas coisas. Ele questiona a Deus: por que, Senhor, eu grito e o Senhor não me ouve? Por que, Senhor, eu suplico e o Senhor não responde? Por que, Senhor, continua como que a injustiça prosperando? Ele pedindo a ação de Deus e as coisas saem invertidas. Então Abacuque questionando a Deus. Aí, queridos, o versículo 5 diz o seguinte: é como que a resposta de Deus ao questionamento de Abacuque. Vede, versículo 5: vede entre as nações e olhai,
e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Deus responde a Abacuque de uma forma totalmente contrária àquilo que ele estava pedindo. E ele diz assim: olha, se alguém, o que eu vou fazer é uma obra tão extraordinária, que se alguém contar, a pessoa não vai acreditar. Como que ele dissesse: mas Deus fez isso. O que foi que Deus fez? Eu não vou ler o restante dos versículos por causa do tempo, vou saltear. Um resumo: Deus passa a dizer a Abacuque que ele vai levantar um povo chamado os caldeus, e esse povo haverá de se lançar mais ferronhamente sobre o povo de Israel. Esse povo irá se lançar de uma forma terrível sobre a nação. Ou seja, aquilo que Abacuque pediu a Deus, Deus respondeu dizendo que as coisas vão piorar. Então Abacuque ficou tão apavorado que ainda assim, depois de ele ter ouvido que Deus enviaria os caldeus que viriam sobre os israelitas de uma forma assim tremenda, e ele disse antes que se alguém contasse, ninguém nem acreditaria, mas Deus assim agiu. Aí Abacuque continua questionando a Deus. O versículo 12 diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós morreremos, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo pusestes, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem alevosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Então Abacuque é como que ficou mais indignado ainda. Como é, Senhor, que o Senhor permite tal coisa? Como é que o Senhor permite como que os injustos sejam beneficiados, e eles que são mais justos do que aquelas outras pessoas não receberiam do Senhor o bem? Então Abacuque mais uma vez fica indignado. Como eu sei, queridos, que muitos de nós passamos também por essas coisas. Uma situação que se instalou, sabe, no mundo inteiro, e agora eu creio que muitos dizem: mas por que Deus permitiu? Ou talvez até o ímpio: aí, cadê? Está vendo? Ou aquele ateu: existe Deus nada? Que se Deus existisse, não permitiria que houvesse uma epidemia como essa, matando milhares e milhares de pessoas. Porque Deus não existe. Porque se Deus existisse e Ele é nosso Pai Celestial, não permitiria tal coisa. E isso leva muitos até que creem a ficar aqui como que balançados na fé, duvidosos da ação, do poder de Deus. Deus não é amor, Deus não nos ama, Deus é nosso Pai Celestial. Por que Ele permite tais coisas? Então Abacuque também ficou nessa indagação, nesse questionamento, porque Deus não ouvia o clamor dele. Então, queridos, tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele é um Deus de justiça. Deus, Ele é um Deus realmente que prima pela sua palavra. Ou seríamos nós mais sábios do que Ele? Ou seríamos nós mais justos do que Ele? E quem somos nós para questionar a justiça de Deus? Quem somos nós? Geralmente nós nos achamos assim, justos, piedosos. Quando os problemas acontecem, quando as coisas vêm sobre nós, muitos nesse período de tempo estão assim meio, sabe, que aquebrantados por causa dos problemas que vêm se acarretando cada vez mais e mais. E agora recorremos a Ele para que Ele possa trazer a providência, para que Ele possa fazer cessar o mal,
geralmente é assim: nós só lembramos de Deus quando os problemas vêm sobre nós. Nós só lembramos que Ele existe quando nos faltam as coisas que nós gostaríamos que não faltassem em nossa vida. Nós só lembramos de Deus quando as catástrofes acontecem. Nós só lembramos de Deus quando as coisas vêm e se abatem sobre nós. E aí nós recorremos a Ele como se Ele fosse a caixinha de primeiros socorros, que só deve ser usada quando há necessidade. Só que não é assim, queridos. O contrário disso é que quando está no bem bom, quando está todo mundo feliz da vida, com dinheiro no bolso, gozando de saúde, de bem-estar, nós queremos curtir a vida, usar de tudo que precisamos de usar, que queremos usar, satisfazer a nossa carne, não estamos nem aí para Deus, nem coisa nenhuma. Então, a palavra do Senhor que está sendo trazida aqui agora, é Deus mostrando que Ele está tratando com justiça, porque o povo não lembra de Deus, não reconhece a Deus como Senhor de sua vida. Então Deus, Ele castiga, e castiga assim como todo pai castiga seu filho, assim Deus castiga aqueles que Ele quer castigar. E todo castigo que vem sobre a humanidade não é injustiça da parte de Deus. A humanidade é merecedora. E olha que Deus é misericordioso, porque o desfecho disso tudo aqui, do livro de Abacuque, é algo tremendo, que Abacuque, mesmo sem entender, questionando a Deus, o Senhor vem tratando ele de uma forma assim, maravilhosa. E aí chega lá no final do livro de Abacuque, acontece o seguinte: no capítulo 3, Abacuque só tem 3 capítulos, bem pequeno. No capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, Abacuque ora, faz outra oração, Senhor, mas a oração já se torna diferente. A oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio de nós. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aí, as palavras de Abacuque mudaram. Ele como que compreende que Deus se aborrece. No termo aqui é ira. É um aborrecimento de Deus diante da desobediência, da promiscuidade, do avanço, da maldade, do pecado que tem se alastrado no mundo inteiro. Deus se aborrece porque Deus é puro, é santo, Ele é correto e gosta das coisas corretas e direitas. E exige de nós, que nos auto-intitulamos filho dele, que sejamos obedientes à palavra dele. E na nossa desobediência, Deus se aborrece, se ira e castiga assim. E aí a oração de Abacuque lembra, na sua ira, lembra da tua misericórdia, porque Deus é Deus misericordioso. E diante desse fato, aí Deus demonstra o poderio dele, a glória dele, de uma forma tremenda, que eu não vou ler aqui agora, porque é muita coisa, e eu quero que você leia em casa. O capítulo 3 de Abacuque, e que quando Abacuque contempla a grande manifestação do poder de Deus, ele diz assim, versículo 16: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18: todavia,
eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E conclui o versículo 19 dizendo: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará dos meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. No final de todas as coisas, Abacuque reconhece a grandeza de Deus, o poderio de Deus, o resplendor do nosso Pai Celestial, glorioso e extraordinário. E ele agora se coloca debaixo da soberania de Deus, da soberana vontade de Deus sobre tudo aquilo que ele realizar. Então ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que não haja o produto da oliveira minta, os campos não produzam o mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Queridos, toda a ação de Deus, do seu castigo, não é para destruir o homem, é para levar o homem ao arrependimento, a reconhecer que dependemos dele em todo o tempo. Eu e você e todos os seres vivos sobre a face da terra dependem de Deus. Nós não somos nada diante dele. Nós somos carentes e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Então, diante do que está acontecendo de ruim na nossa vida, Deus promove isso para nós nos arrependermos dos nossos caminhos, nós nos arrependermos da maldade do nosso coração e nos voltarmos para Ele. E se ainda assim Ele cortar todo o mantimento, e se ainda assim Ele não ouvir a nossa oração, espere nele, espere na misericórdia dele, porque Deus é misericordioso. Como todo pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. E creia nisso, confie nisso. E esse é o momento de nós provarmos que cremos nele, que confiamos nele, que a nossa vida está na mão dele e de forma nenhuma ele vai nos deixar perecer. Estamos debaixo de promessa. Já disse isso aqui, repito aqui novamente: nós estamos debaixo da promessa de Deus. Então, ainda que tudo se acabe, todavia nós nos alegraremos no Senhor e esperaremos no Deus da nossa salvação. Que seja assim na sua vida, porque Deus é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele, daqueles que esperam nele. Tenha essa experiência com Deus. Continue perseverando, continue suplicando ao Senhor, continue buscando nele, continue esperando nas bênçãos do Senhor, porque ele virá. Tem um trecho da palavra do Senhor que diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Confie no Senhor, que é o mais correto que nós podemos fazer, é confiar a nossa vida no Senhor, porque quem somos nós para reverter toda e qualquer situação ruim que estamos enfrentando? Só Ele mesmo. Então a minha oração nesse momento é que o Espírito Santo de Deus fortaleça a cada um de nós na confiança nele, de confiar nele, ainda quando tudo pareça estar perdido. Confie nele, porque só ele realmente pode reverter toda e qualquer situação. Mesmo com o dano da morte, o Senhor pode reverter a situação, porque ele é o Deus da vida e nos prometeu a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus assim nos abençoe.